noite, Lindomar. Boa noite, professora. Só dar alguns minutos para o pessoal entrar e já já eu começo, certo? Tá bom. Provazinha difícil, viu? Foi não, viu? Foi as perguntas mais fáceis. Ah, foi aí que eu vi que eu precisava estudar mais mamografia. Como foi pouco. Fiquei com muita dúvida aí nas questões. E é porque eu tentei colocar as mais fáceis, porque eu tinha as perguntas mais difíceis para colocar, mas aí como a gente não teve aquele aprofundamento, podia vocês confundirem um pouco. A primeira eu ainda fiquei com muita dúvida. A primeira pergunta? Do anemopaco. Se era oral, era retógrada. Retrógrada. A gente Eu vai marquei ela com revisar aquela hoje. sensação de que, sei lá. Fica na dúvida, né? É. A gente vai revisar hoje aí, eu escolhi por começar a revisão da atividade avaliativa, porque quando a gente começar a discutir sobre a atividade avaliativa, já vai revisando os assuntos que a gente já deu, certo? Para vocês relembrarem. Mas foi muito boa, eu gostei. Ótimo. Fez eu pensar, foi muito. Pensar não, né? Mas pesquisar. Cara, queria concordar contigo, mas eu fiz sem pesquisar. Atividade avaliativa. Maria Taizane. Gente, deixa eu fechar aqui a porta, porque os vizinhos já começaram aqui a... Pronto, diminuiu um pouco o barulho, né? O vizinho começou ali com o som. Vou dar só 2 minutinhos e eu já vou começar. Quem for perdendo a explicação, né, vê depois no YouTube. O meu áudio está bom, está cortando, está atrasando. Ok. Bom, eu vou começar, certo? A atividade avaliativa, como eu falei para vocês, ela vale 5 pontos, né? Os outros 5 pontos vai ser do questionário que vocês vão ter que me enviar por e-mail até o dia 30 desse mês, ou seja, até quarta-feira da semana que vem. E juntando as duas notas, vai ser a nota do trabalho de vocês, e no dia 30, que vai ser o último dia de aula, vocês vão fazer uma outra atividade que vai valer de 0 a 10, que vai ser como se substituindo a prova final. Aqui eu coloquei 10 questões, certo? Cada questão vale meio ponto, concluindo aí os 5 pontos, ok? Eu pedi só vocês colocarem o e-mail de vocês, aqui o nome e sobrenome, para eu saber de quem foi, né? E aí a primeira pergunta, né? Onde eu falava aí, perguntava para vocês qual era a via de administração do contraste no exame de enema opaco. Via de administração é por onde a gente vai colocar o contraste naquele órgão dentro do corpo do paciente. O enema opaco, primeiro você tinha que lembrar que exame era esse, né? É o exame contrastado do intestino grosso. Então, para verificar, que se chama também clistê opaco,
para verificar o intestino grosso, a via de administração, ela é retrógrada, ou também chamada endocavitária. Então, seria essa primeira ou essa quarta opção aqui, endocavitária ou retrógrada. Endocavitária porque é um orifício natural do corpo, e retrógrada porque é voltando, né, retornando. Então, seria a resposta seria essa quarta aqui. Por que que no enema opaco eu não posso colocar via oral? Porque se eu colocar via oral, primeiro o contraste vai passar pelo esôfago, o estômago, depois o intestino delgado e somente no final que vai para o intestino grosso. Aí, quando ele for para o intestino grosso, ainda vai ter contraste dentro do intestino delgado. E aí eu não vou conseguir distinguir perfeitamente e estudar só o intestino grosso, porque ainda vai ter contraste nos outros órgãos e eu posso dar um falso positivo para o meu paciente. Confundir o contraste que tem nos outros órgãos ainda com alguma patologia, ou esse contraste pode esconder alguma patologia, certo? Por isso que não pode ser oral. É endocavitária ou retrógrada, ou seja, eu coloco pelo orifício anal do meu paciente e aí eu injeto contraste, depois eu injeto ar, que nesse exame de enema opaco, não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês que a gente faz com contraste duplo, que é um contraste positivo e um contraste negativo. O contraste positivo, no caso, é o contraste de sulfato de bário, contraste baritado, e o negativo vai ser o ar, certo? Para eu conseguir preencher ele de contraste e depois inflar esse órgão e ver ele bem desenhado, ok? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Na questão 2, eu perguntei qual era o T-score que me mostrava um quadro de osteopenia. A resposta está aqui, que vocês estão vendo embaixo, né? De 1 a menos 2,4. A resposta era essa. O T-score é uma numeração que classifica em que grau de perca mineral óssea o paciente tem. Teve algumas pessoas que botou uma perca mineral óssea. Não, a gente sabe que é uma perca mineral óssea, né? Mas o T-score, ele quer dizer, quando eu pergunto qual é o T-score de referência, eu pergunto qual é a numeração, a classificação do T-score que me diz que o paciente está com osteopenia, certo? Então, a resposta era só isso, de 1 a menos 1 ou a menos 2,4. Se ninguém botou, todo mundo esqueceu do sinal, todo mundo lembrou, na verdade, do sinal negativo, porque na turma passada teve questões parecidas e o pessoal esqueceu do negativo, botou de 1 a menos 2,4, é considerado errado, né? Porque é como se tivesse uma superprodução na verdade, o paciente tivesse uma superprodução de cálcio e não tem como ele ter osteopenia nesse caso. Então, todo mundo lembrou direitinho aí do sinal de menos, mas teve algumas pessoas que botaram alguma descrição, mas não colocou o que era de fato, certo? Então, quando eu perguntar qual é o T-score que indica que o paciente está no quadro normal, de 0 a menos 1, qual o T-score que indica que o paciente está no quadro de osteopenia, de menos 1 a menos 2,4. Se eu perguntasse qual o T-score que o paciente está no quadro de osteoporose, aí a partir de menos 2,5, certo? Mas eu fiquei bem feliz porque a maioria acertou essa questão. Acho que só tiveram umas 3 ou 4 pessoas que erraram. A terceira questão aqui, eu pergunto, eu falo, na verdade, sobre a linfografia, né? E pergunto qual é a via de administração do contraste nesse exame. Primeiro, você tem que lembrar o que é a linfografia, né? Vai ser o exame contrastado das vias linfáticas. Na verdade, não precisa nem você lembrar, porque eu já coloquei aqui, né? Ó, a linfografia, o exame radiográfico contrastado das vias linfáticas, ou seja, dos vasos linfáticos, né? E se é um vaso, então
O contraste ele vai ser endovenosa. Essa primeira opção aqui. Essa 3, eu acho que teve só 2 pessoas que erraram ela. O restante, todos acertaram, certo? Ainda bem, né? Mas, sempre lembrando, linfografia, né? Exame contrastado das vias linfáticas. Essas vias são vasos linfáticos e, por ser vaso, vai ser endovenosa. Então, essa terceira é essa primeira opção aqui. Se nessa questão eu perguntasse assim, além de perguntar a via, eu perguntasse qual o contraste utilizado, vai ser o contraste iodado, certo? Então, prestem atenção também nisso, né? Qual é a via de administração e qual é o contraste, ok? A questão 4, eu falei sobre o Z-score. Gente, Z-score é para criança, certo? Criança e adolescente. Para adulto, a gente usa o T-score, T de tatu. E aí, muitas não, né? Algumas pessoas confundiram o Z-score com o T-score e colocaram as regiões do adulto. E as regiões do adulto é o quê? O fêmur, a parte proximal, as vértebras lombares e o rádio, a parte distal, certo? Essas são do T-score, do adulto. Da criança, que é o Z-score, a gente utiliza coluna vertebral e corpo inteiro, ou corpo todo, é a mesma coisa, certo? Mas o Z-score é coluna vertebral, corpo inteiro. Eu falei isso repetidas vezes na aula de densitometria óssea, mas acontece da gente esquecer, certo? E aí eu perguntei também, a partir de que numeração indicava que o paciente ele está com a mineração óssea abaixo do normal, é a partir de -2. Algumas pessoas esqueceram ou não lembraram, né, ou não sabiam aí que era a partir de -2, mas colocaram só as regiões que era estudada. Aí eu considerei. Como a questão vale meio ponto, eu tive que considerar metade da metade. Em vez dela valer 0,5, ela valeu 0,25, certo? Mas isso é super importante. Eu sempre falava para outra turma, porque às vezes o pessoal sabia da metade da resposta, mas por não saber ela toda, aí não colocava, certo? Então, uma coisa que eu achei muito, muito interessante de vocês, que eu nem tinha falado, mas vocês já trazem isso consigo, né? De que, por mais que você não saiba a resposta toda, coloca o que você sabe, porque já vale alguma pontuação, certo? E foi o que aconteceu. A maioria esqueceu que era a partir de -2, mas colocou só as regiões, porque são 2 perguntas, né? E aí eu considerei. Na quinta questão, eu falo sobre osteoporose e osteopenia, né? Eu pergunto qual item em relação às 2 patologias é verdadeira. No caso aqui, a primeira opção, né? A osteoporose é o grau mais leve de perca mineral óssea e por isso é reversível. Essa questão está errada. A osteoporose ela é o grau mais grave e ela é irreversível. Eu não consigo reverter o quadro de osteoporose, eu consigo melhorar. Mas uma pessoa que tem osteoporose, ela não vai deixar de ter, ela só vai ter uma melhora. Aí, na segunda opção, a osteopenia é um grau mais severo de perca mineral óssea e, por isso, é irreversível. É o contrário, né? A osteopenia é o grau mais leve e eu consigo reverter. Uma pessoa que tem osteopenia, se ela fizer o tratamento direitinho, ela pode deixar de ter osteopenia. Então, ela é um quadro reversível. Eu consigo reverter a situação. Na terceira opção, aqui eu botei. Na osteoporose, o paciente não é tratável com mudança de hábitos. Claro que eu consigo tratar o paciente mudando os hábitos dele, além dele tomar medicamento, certo? Mas eu consigo, na verdade, tratar para amenizar, mas eu não consigo fazer com que ele mude aquele quadro, né? Não deixe de ter osteoporose. Aí aqui tem a primeira, a segunda e a terceira alternativas estão corretas. Mentira, né? Tá tudo falso.
Então, a resposta certa é essa última opção. Nenhuma das alternativas estão corretas, né? Todas as alternativas estão falsas. Então, no item, na pergunta 5, sobre osteoporose e osteopenia, o item verdadeiro vai ser o último item, que diz que todas as afirmativas acima, elas estão erradas. Ô, gente, desculpa. Tá certo. Nenhuma das alternativas estão corretas. Na questão 6. Na questão 6, a gente já volta para contraste, né? Eu pergunto, qual contraste deve ser usado e por qual via deve ser administrado na realização do exame de flebografia? Tem também que lembrar que exame é esse, né? Vai ser o exame contrastado das veias. Lembra que eu falei de flebografia e arteriografia? Que a arteriografia era das artérias e flebografia era das veias, certo? Se é uma veia, a veia ela é classificada como um vaso, porque ela é um vaso sanguíneo. E aí, por ser um vaso, a via vai ser endovenosa. E o contraste vai ser o contraste iodado, certo? Então, a resposta certa vai ser a segunda opção. Contraste iodado por via endovenosa, certo? Então, ter sempre cuidado. Tenta lembrar qual é o exame. Quando você tenta lembrar o exame, quando você lembra qual é o exame, é fácil de você saber qual é o contraste e qual é a via. Porque se você lembrar o exame, o que quer dizer isso? Lembrar o que é que está estudando. Flebografia é o exame que está estudando as veias, o exame contrastado das veias. Então, se eu sei que é o exame contrastado das veias, eu sei que esse órgão, eu só posso administrar o contraste dele por via endovenosa. Eu poderia fazer por via oral, mas era um exame que vai ser demorado por via oral, porque o contraste vai passar por diversos órgãos, né, do corpo e até chegar na veia. Mas eu coloco logo por via endovenosa. Gente, alguma dúvida até então? Não. Ótimo. No item 7, eu coloco aqui, né? No exame de sobre mamografia, eu coloquei. No exame de mamografia são realizadas duas incidências básicas, como eu falei, né? Que é a crânio-caudal e a média lateral oblíqua. Mas, às vezes, a gente tem que fazer outros exames, né? Que são exames complementares. Quando eu tenho alguma suspeita ou quando eu quero visualizar melhor um órgão. Ou um órgão não, desculpa, uma região da mama. E aí, eu citei como exemplo o método de clivagem, né? E eu perguntei qual é a região das mamas que melhor é observado nesse método. O método de clivagem, você tinha que lembrar que era o quê? É aonde eu coloco as duas mamas ao mesmo tempo em cima da mesa, certo? Da mesa do mamógrafo. Ao mesmo tempo, para eu visualizar a parte entre as mamas. Então, seria a região medial, certo? Seria a opção 3 aqui, ó, região medial, certo? Então, o método de clivagem, coloco a paciente, pego as duas mamas dela, coloco ao mesmo tempo as duas mamas em cima da mesa do mamógrafo e aí pressiono entre as duas mãos para eu ver a região do seio mamário, que é a região entre as duas mamas, certo? Eu faço esse tipo de exame em pacientes que têm as mamas grandes. Alguns pacientes que têm a mama média eu faço, mas geralmente ele é feito em pacientes com mamas grandes, que a gente não consegue estudar a mama toda ou que às vezes tem alguma suspeita na região do seio mamário. O seio mamário é a região entre as duas mamas, certo? Então, quando essa paciente tem a mama muito grande, seja ela densa ou não densa, eu tenho que colocar, se o médico pedir, as duas mamas ao mesmo tempo no método de clivagem. Aí, no caso, é uma incidência
crânio caudal também, né? Porque eu não vou girar o mamógrafo. Do jeito que ele tá, eu coloco que a paciente e a incidência vai ser crânio caudal. A questão 8, eu perguntei quais são as regiões avaliadas ou estudadas no exame de densitometria óssea. Ó, lembrando para vocês aquilo que eu falei na aula de densitometria óssea. Quando eu boto a questão só assim, quais as regiões, ou quando vocês veem em concurso, né? Quais as regiões avaliadas, estudadas no exame de densitometria óssea, eu estou perguntando as regiões de um adulto. Se eu quiser que a região seja, você me fale as regiões de uma criança ou adolescente, eu vou especificar. Eu completaria aqui, ó. Quais são as regiões avaliadas, estudadas no exame de densitometria óssea num público infantil e juvenil, né? Ou então em crianças e adolescentes. Aí você ia me dizer. Mas no caso, como eu botei só assim, não especifiquei o público, é porque já é para você dizer o de adulto, certo? Isso pode ser questão também de concurso. Às vezes coloca assim, você fica confuso se é de criança ou é de adulto. Se não vir especificando que é de criança ou de adulto, já é o de adulto. Aí eu coloquei as opções, né? Região distal do fêmur já exclui, porque a gente sabe que é a região proximal do fêmur. Aí na segunda, eu botei aqui, ó, região proximal do fêmur, tá certo. Vértebras torácicas, tá errado, né? Não são as torácicas, é a região da lombar. Na terceira, eu coloquei região distal do fêmur, já exclui também, porque a gente sabe que é região proximal. Na quarta questão, quando você estiver na questão assim, se você começar a questão e já ver que tem uma coisa errada, você já exclui e passa para a próxima. Na quarta aqui, região proximal do fêmur, tá correto. Vértebras lombares, corretíssimo. E região distal do rádio, tá certo? Isso que é a região aqui do punho. Ah, Natália, mas às vezes eu começo a questão e eu tenho dúvida, eu não sei se aquela dali tá, eu sei que é o fêmur, mas eu não sei se é distal ou proximal, eu não lembro. Aí você lê o resto da opção para ver se você encontra mais erros, certo? E aí você vai, isso serve, gente, até tanto para a prova como provas das disciplinas, né, como para concursos. Você vai fazendo eliminações de resposta. Quando você não sabe a resposta, ou quando você tem alguma dúvida, porque às vezes a gente vai fazer uma questão, a gente não lembra ou a gente não sabe. E a gente vai por exclusão, certo? Vai dar menos provável para mais provável. Tipo assim, essa daqui é uma resposta absurda, então eu já elimino ela. E eu vou começando a peneirar as respostas, certo? Você tem mais chance de acertar se você não souber a resposta. Ou se você tem dúvidas. Porque às vezes a gente tem dúvida, aí marca errada, né? Sempre acontece isso. Mas aí, você fazendo esse esquema de exclusão, você às vezes acerta. Na nona questão, eu faço tipo um estudo de caso, né? O estudo de caso é o quê? O relato, como se fosse um caso, e aí você vai destrinchar da resposta que está pedindo. Eu falei o quê? Paciente MCL, são as iniciais do paciente. Geralmente a gente, no estudo de caso, não se coloca o nome do paciente, coloca só as iniciais. Sexo feminino, 60 anos de idade, com mamas de tamanho médio de aspecto lipossubstituídas. O que é lipossubstituídas? Quando as mamas já são substituídas por gordura, né? Nessa idade de 60 anos, as mamas já são mais lipossubstituídas. Realizou o exame mamográfico em uma clínica de imagens no centro da cidade de Fortaleza, no Ceará, onde foram feitas as incidências de rotina. Aí eu não falei, mas as incidências de rotina é o quê? Crânio caudal e médio lateral oblíqua. O exame foi enviado automaticamente para o e-mail do médico mastologista, porque a gente tem essa opção hoje, né? Como é tudo digitalizado, a gente pode imprimir e entregar para paciente e também a opção de enviar direto para o computador do médico, onde o mesmo concluiu o laudo do exame como resultado de BIHARDS 0.
Segundo a tabela de classificação do BIHARDS, o resultado da paciente indica que o exame realizado está... Primeiro que não precisava você nem ler a pergunta toda, né? Quando vocês estiverem fazendo provas, ou provas seja da disciplina ou concursais, primeira coisa que você faz em uma questão, principalmente quando é uma questão longa, você lê logo a pergunta final, certo? Se a pergunta final for bem direta e não precisar ter ligação com o texto, você já responde, já ganha tempo e vai para a próxima. Porque o que é que acontece nesse caso aqui, né? Em outros casos, a gente fala toda de uma coisa e pergunta algo relacionado àquilo, mas que não precisa daquele texto todo para você responder. Nesse caso aqui, bastar você ler isso, ó. Onde o mesmo concluiu o laudo do exame com o resultado BIHARD 0. Sei que o resultado foi o BIHARD 0, não sei nem o que foi que eu falei antes, mas eu sei que o BIHARD foi 0 e eu perguntei qual era o que esse resultado indicava, certo? Você já ganha tempo. Isso serve para... Eu falo muito assim porque eu sei que muitos de vocês talvez vão prestar serviços concursais, né? Vão prestar concurso. E aí vocês acabam ganhando um pouco de tempo. Pode ser para essa área ou qualquer outra. Então, o BIHARD 0, ele indica um exame inconclusivo. Tiveram algumas pessoas que eu sei que todos vocês pesquisaram, né? É até bom vocês pesquisarem, porque pelo menos vocês leem um pouco, mas eu acho que tem gente que nem leu. Por quê? Pegaram alguma coisa na internet e jogaram aqui. Aí tinha uma coisa explicando por cima da outra que não tinha nada a ver. A resposta era só ter botado inconclusivo. Acabou. Aí tem gente que fez um copia e cola, que eu acho que nem leu a cópia, né? Aí tava uns textos, umas coisas assim, vale, meu Deus do céu, o que é isso? Mas, enfim, BIHARD 0 quer dizer o quê? Inconclusivo. Não precisa nem você explicar, que eu só estou perguntando qual o resultado que deu, certo? Mas o BIHARD 0, que é o inconclusivo, ele diz o quê? Que o médico, ele fez o técnico, o tecnólogo fez o exame de mamografia na paciente, mas o médico não conseguiu laudar, não era porque o exame estava mal feito, é porque aquele exame, ele não conseguiu concluir, não conseguiu dar um laudo para uma possível patologia que a paciente tenha. Ou se ela talvez tivesse, né? Ele não conseguiu visualizar bem, certo? Então, ele bota como um laudo inconclusivo. Tá com suspeita de algo, mas não consegui visualizar bem o que era, eu não consegui nem visualizar a imagem direito, mas a mamografia tá boa, acontece. Aí, nesses casos, a paciente ela faz um exame complementar, né? Ou uma ultrassonografia mamária ou uma ressonância magnética. Geralmente são essas duas opções que ela faz para complementar aquele exame que não deu para concluir, ok? Mas teve gente que contou uma historinha que não tinha nada a ver. Na questão 10, né? Eu perguntei aqui, estudem BIHARDS, certo? BIHARDS, o pessoal gosta de perguntar em alguns concursos também, quando eles... Concurso, assim, que é voltado para essa área de radiologia básica. Radiologia básica não, porque não tem nada de básico, né? Para radiologia convencional, que é o que a gente chama de raio-x, né? Esses exames de raio-x, exames radiográficos, eles gostam de colocar essas perguntas de mamografia, e aí essas perguntas, elas às vezes perguntam sobre os BIHARDS. E aí vocês estudem, né? São 6 BIHARDS, certo? Eu botei o primeiro, né, que é o 0, conclusivo. O 1 vai ser normal. Muita gente confunde o 0 com o 1, mas o 0 é inconclusivo, o BIHARDS 1 é normal, o BIHARDS 2 é suspeita de malignidade, não, desculpa, é benigno, o BIHARDS 3, suspeita de benignidade, o 4 é maligno, o 5, suspeita de malignidade e o 6 é altamente suspeito de malignidade, certo? Quer dizer, eu errei, né? O 4 é suspeito de malignidade, o 5 é altamente suspeito de malignidade e o 6 você já tem a patologia, já tem eu confundo, tanta informação na cabeça que eu confundo. A 6, o paciente já tem
o câncer, só que ela só está lá para acompanhamento, né? Ela está fazendo tratamento de quimioterapia ou de radioterapia e está lá fazendo só o acompanhamento para saber se teve uma evolução ou não. Na questão 10, eu pergunto, né? O exame de mamografia é feito principalmente no público feminino, né? Por que principalmente? Porque ele também pode ser feito no público masculino, certo? Já que o câncer de mama é um dos que mais atingem as mulheres. Neste exame são realizadas 2 incidências básicas de rotina, porém, quando se trata de algum achado mamográfico ou suspeita de algo ou até mesmo para melhorar o campo visual da imagem para o diagnóstico médico, podem ser feitas técnicas complementares na mamografia. Ou seja, eu falei o quê? Que são feitas técnicas principais, mas eu posso fazer as complementares. E a pergunta principal é a técnica de mama rolada é usada para que finalidade? Certo? Teve gente também que contou umas histórias nada a ver, mas a técnica de mama rolada é para desassociar o tecido gorduroso, certo? A sobreposição do tecido gorduroso. Isso é para que serve a técnica de mama rolada. Ela é realizada em mamas grandes, certo? De tamanhos grandes, pacientes que têm mamas grandes, e aí geralmente essas mamas, por ser grandes, elas têm mais tecido adiposo, mais pele, e aí elas, às vezes, nem sempre, elas sobrepõem, pode ter uma sobreposição de tecido mamário, principalmente quando ela é muito lipossubstituída, ou seja, ela já está uma mão muito gordurosa, certo? Substituída. E aí, nesse tipo de mama, eu faço a técnica de mama rolada, em que eu rolo a parte de cima para cima e a de baixo, vou baixar aqui, né? Ó. Eu faço essa técnica de mama rolada aqui na paciente, certo? E coloco no mamógrafo para eu poder desassociar essa gordura da paciente. Então, bastava você colocar para desassociação da gordura mamária, né? Ou para desassociação da sobreposição de tecidos mamários. Tanto faz, as duas estão certas, ok? Mas teve algumas pessoas que colocou umas coisas que fugiram um pouco, certo? Aí eu não considerei. Então, vocês têm alguma dúvida até então? Não. Nenhuma? Aqui eu tenho as respostas de vocês, certo? Somente 9 pessoas responderam. Deixa eu colocar aqui que esse aqui era... Somente 9 pessoas responderam, né? Faltaram aí 2 pessoas não estão participando das aulas, mas mais 2 pessoas não responderam, tá? Ó, daqui a resposta de vocês, o nome e o sobrenome. Mas vocês se saíram bem, não teve notas baixas, não. Em comparação da prova, dessa atividade só valer 5 pontos, né? Aí ele me dá em gráficos como é que as respostas de vocês, né? Como é que acontece, que a maioria, 5 pessoas acertaram, 2, aí ele vai me dando a quantidade. Aqui o que vocês escreveram, ó. Ó, teve gente que botou, né? Acho que era uma perda mineral óssea até 30%, pode ser reversível, né? Era só, a gente colocou não sei, a gente colocou um pouquinho errado aqui, né? Eu considerei alguns décimos, que errou só o 4, mas é importante que não é, porque a partir de menos 2,4 já ou a partir de menos 2,5 já é osteopenia, a osteoporose. Então, ter cuidado para não confundir. Muita gente colocou, ainda botou DP, né? Que é o desvio padrão. Só algum aqui que não colocou o DP e tudo, mas vocês se saíram bem. Eu achei que vocês saíram excelentes, porque as aulas estão sendo online. Online é mais complicado, já é complicado para você entender, às vezes, na sala, imagine online, né? Que às vezes você se distrai com qualquer coisa. E é ruim mesmo o ensino online.
assim, é bom, mas quando você está adaptado ao ensino presencial e você vai numa emergência pro online, às vezes fica um pouco complicado. E aí você tem aquele choque de conhecimento, né? Aqui na fotografia, a maioria acertou, né? 8 pessoas, somente uma pessoa errou aqui, colocou oral. Não vou dizer quem foi, né? Para não revelar aqui quem foi que botou aqui oral. Na questão 4, as respostas de vocês também, bem bacana. Teve gente que copiou aqui do Google, né? Uma resposta bem grande, mas não precisava disso tudo, né? Copiou a resposta bem grande e ainda errou, né? Porque bastava botar só o quê? A partir de -2, coluna vertebral e corpo todo. Então, gente, não tem problema vocês copiar e colar, mas pelo menos pelo menos vocês leiam o que vocês estão copiando. Porque às vezes você, bonitinho, tá explicando tudinho, aí copia e joga lá, né? Lê só um pouquinho que dá certo. Mas a maioria, teve gente que colocou só coluna, corpo inteiro, não colocou, aí considerei 0,25. E aí, professor? Oi. Sabe dizer se volta em outubro as aulas presenciais? Se vai voltar as aulas presenciais já agora. Como vocês devem ter visto, né, o governo liberou a partir do dia 1, certo? As aulas vão retornar e aí ela vai dizer para vocês qual o dia que vocês retornam. E provavelmente vocês vão fazer a próxima disciplina comigo, mas isso aí a coordenação ainda vai ver direitinho e tudo. Na quinta... Já sabe qual é a próxima, já? Como? Já sabe qual é a próxima disciplina? Rádio proteção. Gente, aqui na questão 5 também, 8 pessoas acertaram. Somente uma pessoa errou aqui, né? Mas, no geral, vocês foram muito bom. Na sexta questão, sobre a flebografia, todos acertaram. A pesquisa de vocês foi maravilhosa. Na sétima questão, também só uma pessoa que errou, né? Botou região lateral. Na oitava, todo mundo acertou sobre densitometria óssea, né? As regiões que eram estudadas. Na nona também, teve até textinho aqui, tudo bem grande, mas esse texto aqui não teve nada a ver com a resposta, mas eu ainda li assim para ver se dá para considerar, né? Mas era só ter colocado em conclusivo, como nos outros aqui, né? Ou essa pessoa que botou, indica um exame limitado, avaliação incompleta, né? Considerei também, porque quando o exame é limitado, a avaliação é incompleta, ele dá o quê? Inconclusivo, né? Não conseguiu concluir. Mas quando eu falo que a avaliação é incompleta, parece que faltou algo. E não faltou, a avaliação em si foi totalmente, mas o resultado foi incompleto. Ou o resultado foi inconclusivo, né? Mas eu ainda considerei. A questão 10 também, muita gente, todo mundo respondeu, ficou bem bacana, ninguém deixou de responder nada. Até porque todos eram obrigatórios, né? Tinha que botar pelo menos, não sei. Mas todos vocês foram muito bons. Gente, eu vou dizer para vocês a nota que vocês tiraram para vocês ficarem cientes, certo? Eu tenho também a resposta individual de cada um, né? Quando se eu optar por corrigir a resposta de vocês, aí me dá a opção de eu colocar aqui para corrigir individualmente. Aí aparece aqui as respostas individuais de cada um, certo? Deixa eu falar aqui para vocês, né? Nem todos estão na sala. O Felipe, deixa eu olhar quem está na sala, né? Cadê? Felipe Wesley. Felipe Wesley, você tirou um 3, você errou aí 4 questões, certo? Algumas foram algumas coisas, as que você errou, acho que foram 2 fechadas, ou foi uma fechada e o restante aberta.
Mas tirou um Hoje 3. falta de atenção mesmo, depois que eu enviei que eu percebi que estava errado. Mas vai dar certo, né? Entrega o trabalho e já fica com 8. Um 8 no trabalho, né? Que o trabalho vocês têm que... Vai entregar a Deus. A Thaís, né? A Maria Taislane, tirou 3,5. O Silverlan tirou 4,25. Quem que tá aqui mais na sala? Deixa eu ver aqui. Se vergonha de dureza, Felipe. Bruno, A Eveline. Eveline, parabéns. Você foi a única que fechou, certo? Você tirou 5. Porque só valia até 5, né? Se tivesse valido 10, você tinha tirado 10. Então, parabéns, você acertou todas. Rafael. A pesquisa foi muito boa, né? Rafael. Bruno Rafael, né? Tirou 4,25. Lindomar tirou 4,5. Certo? Tem mais alguém aqui na sala? Não, só vocês, né? professora, a senhora corrigiu a prova, eu não estava presente. Você não... Eu corrijo de novo, a gente tem tempo. Vou voltar aqui para cima, João. O João, você entrou agora. João, você... Foi, Boa noite. Você entrou agora, eu vou falar a nota que você tirou na prova, certo? Você tirou 4,25. E aí, para vocês que entraram depois, eu vou falar tudo de novo, a correção da prova, ok? João Paulo aí que é macho. Somente o Lucas Luiz, Matheus da Silva, né, que são os dois que não estão participando das aulas desde o início, não tem nota. O Lucas Batista e a Vanessa, eles também não responderam. Mas o restante, a nota está aqui. A Karen... Vou falar a nota de todo mundo. A Karen deu ok, mas acho que ela saiu da sala. Tirou 3,25. A Aline, 3,5. E somente, né? O restante está presente. Bora voltar aqui para as perguntas. Para quem entrou agora, vamos repetir aqui, né? Na primeira questão, eu falei aqui de enema opaco e perguntei qual era a via de administração, ou seja, por onde é que eu vou introduzir o contraste nesse meu paciente. O enema opaco é o exame em que eu estudo o intestino grosso. Para estudar o intestino grosso, eu não posso dar por via oral, porque ele vai passar por todo o sistema digestório. Aí, quando ele chegar no intestino grosso, que é a parte final do sistema digestório, ainda vai ter contraste nos outros órgãos. E aí pode ter sobreposição de imagem e atrapalhar no meu diagnóstico. Então, para fazer o exame de enema opaco, eu tenho que introduzir via retal no meu paciente. Então, a resposta seria essa quarta questão: endocavitária ou retrógrada. Endocavitária, porque é um orifício natural do corpo, ou retrógrada, porque está retornando, né? A via anal a gente chama também de via retrógrada, certo? Ou endocavitária. Então, o enema opaco, a via de administração, vai ser endocavitária ou retrógrada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Na 2, eu pergunto qual é o T-score que é classificado como osteopenia, né? Que me mostra um quadro de osteopenia. O T-score que classifica o quadro de osteopenia, tá até aqui a resposta, ó, de 0 a menos 1,4, certo? Como eu mostrei, né, na resposta de vocês, teve algumas respostas diferentes, mas foram poucas. O T-score que mostra que o paciente está no quadro de osteopenia é de menos 1 a menos 2,4. Todo mundo que colocou a numeração, ainda bem que não esqueceram do sinal negativo, né, do menos, porque está perdendo mineral, então sempre é menos. Se tivesse ganhando muito mineral ósseo, seria positivo. Mas ainda bem que todo mundo lembrou que é negativo, menos 1 a menos 2,4.
certo? E aí, se fosse um quadro de que o paciente estava com a perca mineral óssea dentro do normal, seria de 0 a -1. Se fosse no quadro que o paciente estava com osteoporose, seria a partir de -2,5. Teve uma pessoa que botou de -1 a -2,5. Eu ainda considerei alguma coisa, mas é uma resposta errada, porque não é até -2,5. -2,5 já é o quê? Osteoporose. Então, fiquem atentos a isso, certo? Teve gente que botou também até 30%. Não, mas 30% é a porcentagem de perca de mineral ósseo na osteopenia. Mas eu não perguntei a porcentagem, eu perguntei o quê? O T-score. Então, o T-score, ele não entra porcentagem, ele entra essa classificação numérica, certo? Então, prestem atenção nesse tipo de questão. Na terceira, eu falei sobre a linfografia, que é o exame contrastado das vias linfáticas, ou seja, dos vasos linfáticos. E eu perguntei qual é a via de administração do contraste nesse exame. Por ser vaso linfático, então, o contraste vai ser administrado via endovenosa, que é essa primeira opção aqui, certo? Então, é uma questão bem fácil. Essa 3 aqui, acho que foi uma das questões que todo mundo acertou. Só teve uma pessoa, na verdade, que errou e botou oral, né? Mas é endovenosa, certo? Na quarta questão, eu falo sobre Z-score. Teve muita gente que confundiu Z-score com T-score. T de tatu é para adulto. Z de zebra é para criança e adolescente. Se eu falo de Z-scores, e eu ainda coloquei aqui, ó, o Z-score é uma referência de avaliação para classificação da perca mineral óssea do paciente infantil, adolescente e adulto até 20 anos. Então, se eu tô estudando um público infantil, adolescente, então as partes do corpo na densitometria óssea vão ser diferentes, vão ser o quê? Coluna vertebral e corpo inteiro. Teve gente que confundiu e colocou as regiões do adulto, que é fêmur, vértebras torácicas e rádio. Ainda colocou assim, fêmur, parte proximal, vértebras torácicas não, vértebras lombares e rádio, parte distal. Tá tudo bonitinho, tudo certo, mas para essa pergunta aqui tá errada, porque eu não pergunto as regiões do adulto, eu pergunto sobre o Z-score, pergunto para o público infantil, certo? Aí eu fiz 2 perguntas, na verdade. Eu perguntei, né, ó, a partir de qual desvio padrão indica que o Z-score no paciente esteja com a perca mineral óssea abaixo do padrão e quais as regiões são avaliadas. No Z-score só é classificado, só tem uma classificação. Ou o paciente tem perca mineral óssea abaixo do normal ou ele está dentro do normal. A partir de -2, ele está o quê? Abaixo do normal. Até -1,9 está dentro do normal. Então, bastava você colocar -2 ou a partir de -2. Porque aqui eu já pergunto, a partir de qual desvio padrão? Então, ou você botava a partir de -2 ou -2, porque como eu falo que já é a partir, então eu já sei que é daquele número em diante. Bastava você responder -2, DP, que é desvio padrão, ou bastava colocar -2, que eu ainda aceitava. E quais as regiões são avaliadas? Coluna vertebral e corpo inteiro. Teve gente que não lembrou do -2, mas lembrou do coluna vertebral e corpo inteiro. Então, ganhou metade e meio ponto, né? O 0,25. E teve gente que colocou só o número certo, -2, mas errou as regiões. Então, eu considerei também só meio ponto, certo? Porque foram 2 perguntas aqui. Na questão 5, eu perguntei aqui, né? Qual era a diferença? Não, eu não perguntei qual era a diferença. Eu falei que a osteoporose ela é diferente da osteopenia.
E em relação a essas opções abaixo, qual era que era verdadeira de acordo com a diferença dessas duas patologias? Aí vem aqui, né? A osteoporose é o grau mais leve de perca mineral óssea e por isso irreversível. Tá toda falsa. Primeiro que ela é o grau mais grave e segundo que ela não é reversível. Se a pessoa tem osteoporose, ela não vai deixar de ter. Ela vai amenizar o quadro dela, mas eu não consigo reverter a situação dela e ela deixar de ter osteoporose, certo? Ela fica tomando, se ela tem osteoporose, ela fica tomando remédio para o resto da vida. Aqui na segunda, então está falsa. Na segunda opção, a osteopenia é o grau mais severo da perca mineral óssea e por isso irreversível. Tá ao contrário, né? Aqui também está falso. Por quê? A osteopenia é o grau mais leve da perca mineral óssea e por isso eu consigo reverter. Se a pessoa tem osteopenia, ela pode tratar bem direitinho e ela deixar de ter osteopenia, ou seja, eu consigo reverter a situação dela. Aí na terceira opção, na osteopenia o paciente não é tratável com mudanças de hábitos. Um dos tratamentos que tem na osteopenia é justamente a mudança de hábito do paciente. Então, aqui está errado, né? Está dizendo que não é tratável com mudanças de hábito. E, na verdade, é sim. Além dele tomar medicamento, ele ainda tem que mudar todos os hábitos dele, tanto alimentares como hábito de vida para fazer atividade física, essas coisas, para eu conseguir tratar essa patologia. Na quarta opção, eu falo que a primeira, a segunda e a terceira alternativas estão corretas. Então, tudo errado, né? Acabei de dizer que está tudo falso. Então, aqui também é uma opção errada. A única opção certa daqui é a última opção, que fala que nenhuma das alternativas estão corretas. Ah, Natália, mas tu não falou que a diferença. Mas eu não perguntei a diferença. Eu falei o quê? Que a osteoporose é diferente da osteopenia. E em relação a essas duas patologias, marque o item verdadeiro, certo? Então, eu dei 3 opções sobre osteoporose e osteopenia que são falsas. Então, o único item verdadeiro é o último. Nenhuma das alternativas estão corretas. Na pergunta 6, eu falei assim, qual contraste deve ser usado e por qual via de administração e por qual via deve ser administrado na realização do exame de flebografia. Flebografia é o exame contrastado das veias, certo? E as veias são vasos sanguíneos. Por serem vasos, então, a via de administração vai ser endovenosa. E por ser endovenosa, o único contraste que eu posso utilizar vai ser o contraste iodado. A não ser que eu esteja no setor de ressonância magnética e eu utilizo o gadolínio, mas sempre a primeira opção é o iodado. Ah, Natália, mas aqui tem o contraste gadolínio, certo, mas tá errado, porque eu boto contraste gadolínio por via retrógrada. Na flebografia é por via oral, então é contraste baritado, por via oral não, gente, por via endovenosa. Então, na flebografia é a segunda opção, contraste iodado por via endovenosa, certo? É a segunda opção que está certa. Às vezes eu confundo assim, porque é tanta informação que dá um bug na minha cabeça. Questão 7. Eu falei aí sobre o exame de mamografia. Aí eu falei, né, quais são as incidências básicas e tudo, mas a pergunta era sobre o método de clivagem, né? E eu perguntei o seguinte: neste método é feita a melhor observação e estudo de qual região das mamas. Ou seja, no método de clivagem, ele é melhor para visualizar qual região mamária, certo? Aí, como eu expliquei no comecinho, o método de clivagem é um método que eu coloco as duas mamas ao mesmo tempo na mesa do mamógrafo, ao mesmo tempo as duas mamas, e pressiono na região entre elas, que é a região do seio mamário, certo? Então, se eu pressiono nas regiões
entre as mamas, eu estou visualizando a região medial, né? Que a gente chama aí para visualizar os quadrantes mediais, ok? Então, no médio de clivagem, ele é feito para melhor estudar as regiões mediais, ou região medial, como está aqui. Então, essa terceira opção. E aí eu não preciso angular o mamógrafo, do jeito que ele está, eu boto o mamo da paciente, ele vai pressionar numa incidência crânio-caudal, ok? Na questão 8, eu falei aqui sobre densitometria óssea e perguntei quais eram as regiões avaliadas, estudadas, né? Como eu falei no começo, se a pergunta vier só desse jeito aí, né? Quais são as regiões avaliadas, estudadas no exame de densitometria óssea? É porque eu estou perguntando do público adulto. Se eu quisesse saber do público infanto-juvenil, ou seja, de criança e adolescente, eu completava, né? No exame de densitometria óssea, vírgula, no público infanto-juvenil ou no público de criança e adolescentes até 20 anos, ok? Aí eu estava especificando meu grupo, mas quando eu não especifico que é esse público infanto-juvenil, se até em provas de concurso vier só essa pergunta aí, é porque ele quer saber o quê? No público adulto, que é o público mais comum da gente fazer esse exame de densitometria óssea, certo? Então, a resposta aí vai ser o item, esse item aqui, ó, o quarto, né? Ó, região proximal do fêmur, vértebras lombares e região distal do rádio, certo? Aí não tem, todo mundo acertou essa questão, né? Ainda bem. Questão 9. Botei um estudozinho de caso, que é o estudo de caso. Eu relatei, né, uma situação, e aí eu falei no final o quê? Que o médico mastologista, né, quando recebeu esse exame, ele deu como resultado do exame um BIHARD 0. E eu perguntei qual era a classificação desse BIHARDS, ou seja, o que é que esse resultado indica para o paciente. O BIHARD 0, ele indica inconclusivo, um exame inconclusivo. Tem gente que, eu mostrei lá, né, as respostas, tem gente que botou uma historinha e tudo, não teve nada a ver, mas bastava você colocar inconclusivo, ou exame inconclusivo, laudo inconclusivo, tanto faz. Botou inconclusivo, sua resposta está certa, ok? E estudem os BIHARs, que eles também caem em concursos. Alguns concursos, não todos, né? A maioria dos concursos aí para vagas de radiologia vai cair mais sobre a parte de exames radiográficos, da área de radiologia convencional, sobre radioproteção, mas alguns podem vir falando sobre mamografia e cair esses benditos BIHARDs. Na questão 10, eu falei também de mamografia, relatei uma situação, né? E aí eu pergunto, a técnica de mama rolada é usada para que finalidade? A única finalidade da mama rolada é eu fazer a desassociação da sobreposição de tecidos. Você podia colocar desassociação da gordura mamária ou desassociar a sobreposição de tecidos mamários. Os dois estão corretos, certo? E é só isso. Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tô com dúvida só naquele negócio de -1, -2. Parece matemática. Do T-score, né? Isso. A classificação do T-score, que é a classificação para o adulto, né, para a perca mineral óssea no adulto, elas são classificadas de 3 tipos. Normal, nessa ordem, normal, osteopenia e osteoporose. O normal, o T-score, ele varia de 0 até -1. Se o paciente for no médico, o resultado dele der de 0 a -1, então ele está dentro do normal. Se der de -1 até -2,4,
está dentro do quadro de osteopenia. Ah, Natália, mas tu acabou de dizer que -1 é normal, na teoria. Mas na prática, o que é que os médicos fazem? Se o paciente tiver -1, ele já é classificado como paciente que tem osteopenia, certo? Então, botem isso na cabeça. Na prática, se o paciente, o resultado do T-score dele der -1, ele já tem osteopenia, já é classificado como paciente que tem osteopenia. E aí, mas se o paciente foi e deu -2, também tem osteopenia, porque é de -1 até -2,4. Agora, se der -2,5, ele já tem osteoporose. Porque a partir de -2,5 já é osteoporose. E aí pode ser -2,6, 0,7, 0,8, não importa, já é osteoporose. Conseguiu entender? Agora sim, valeu. Ótimo. E já para a criança, que é o Z-score, é o -2. Se a criança tem a partir de -2, ela já tem o quê? Uma perca mineral óssea abaixo do normal, abaixo do padrão. A gente não diz que ela tem osteopenia ou osteoporose. A gente fala o quê? Que ela tem uma perca mineral óssea abaixo do padrão, ou abaixo do normal. E essa perca mineral óssea abaixo do normal é a partir de -2, que é o Z-score -2, certo? Gente, aí o que acontece? Essa nota de vocês, essa atividade é só até, relembrando, é só até 5 pontos. Porque vocês têm que ter 2 notas, a nota de trabalho e a nota da prova. A nota de trabalho é a somatória dessa atividade mais o questionário que vocês têm que me enviar por e-mail, certo? Vocês têm que me enviar até o dia 30 desse mês, ou seja, até quarta-feira da semana que vem. No máximo, se quiser enviar, já pode. Então, o que é que vai acontecer? Eu não vou verificar todas as respostas, saber se está certo ou se está errado. Eu vou ler para saber se vocês não botaram de qualquer jeito, claro, mas eu vou também, tipo assim, vocês repetiram as respostas em todos os questionários, eu vou ler o questionário de todo mundo, que eu adoro ler, certo? Mas eu não vou colocar certo e errado, eu vou verificar se está tudo certinho, se tem todos os questionários e vou dar a pontuação de vocês de 0 a -5, de 0 a 5, ok? E esse 5 eu vou somar mais essa nota de vocês aqui, da atividade, vocês vão ter a primeira nota, que é a nota do trabalho. E no dia 30, que é a próxima quarta também, vocês vão fazer uma prova, certo? Natália, essa prova é presencial? Não, vai ser online, né? Só que eu tô vendo aqui se eu dou um prazo para vocês fazerem essa prova, igual que eu fiz, ou se eu mando para vocês e dou alguns dias para vocês entregarem. Alguns dias para entregar. Pronto. Alguns 15 dias. Pronto, aí no caso vai ser mais difícil, Professor, e o e-mail a senhora já enviou para a gente mandar o trabalho? Não? Enviei, eu mandei para o Se Felipe. prestasse atenção no grupo, saberia. Não tenho tempo, filhinho, desculpa aí. Pois então. O bigode tá valendo que só. Gente, não briguem, paz e amor. Até lá o bigode dele, ele se ajeita. Eu mandei o e-mail, certo? Mas se vocês quiserem anotar é o quê? Natália, normal, sem TH sempre, sem nada, normal. Natália, Peraí, professor, eu vou anotar aqui que o cara do grupo aí não botou não. Vou anotar aqui, viu? Pronto, eu vou. Deixa eu ver se dá para digitar aqui na tela. Pronto, deixa eu ver se dá para digitar aqui. Não dá. Eu vou anotar aqui na tela. Vocês estão vendo aí? Todo mundo consegue ver o e-mail? Sim, obrigado, professor. Pronto. nataliaodasilva@gmail.com. Quando vocês forem enviar para mim, vocês colocam no assunto do e-mail, vocês colocam
questionário, radiologia, porque eu vou saber que é o questionário de radiologia de vocês. Apesar de eu ler todos os meus e-mails, né? Mas vocês coloquem que facilita, porque eu puxo só para uma caixa e deixo lá tudo arquivado, certo? De acordo com o que vocês vão me enviando, eu vou logo corrigindo e colocando a nota de vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Todas. Estude. Estudem também. Lembra que eu falei para vocês dos quadrantes, das mamas? Que eu tenho os quadrantes e tenho a numeração de relógio. Estudem também, certo? Eu postei 2 aulas de mamografia diferentes, mas o vídeo da aula é no mesmo vídeo, porque eu coloquei o vídeo errado, certo? Eu vou consertar isso e vou publicar as outras 2 aulas que estão faltando eu publicar, tá bom? E aí, vocês, quando forem fazer o trabalho, vocês podem estudar, podem pesquisar ou podem estudar pelos vídeos, tá ok? Então, gente, é isso. Nossa aula acaba por aqui hoje e amanhã a gente continua com a aula de revisão. Eu ia fazer amanhã, corrigir o questionário, mas como eu dei o prazo até o dia 30, eu não vou corrigir, porque senão vocês não pegar as respostas, né? Então, eu vou só revisar mais coisas desde o iníciozinho lá para a gente ir relembrando, certo? O que é o contraste, quais os contrastes, o que é cada exame, as vias de administração, a questão da mamografia, dos quadrantes, os tipos de exame, para que serve cada exame. Vou fazer essa revisão amanhã e na próxima semana a gente pode estar fazendo um simulado e depois a provinha de vocês. Certo? Então, até mais. Boa noite.